Oi, pessoal, boa tarde. Hoje estou aqui na frente da estufa aqui, ó. Vou fazer um bate-bola aqui, então pergunta e resposta, mas o meu neto, Arthur, então quero falar para vocês que ele vai fazer umas perguntas e eu vou responder as perguntas dele. O que eu puder responder, vou responder corretamente. Pode falar a primeira pergunta, fazer a primeira pergunta, Arthur. Onde a senhora nasceu? Uai, eu nasci numa cidade bem longe daqui, chama de Orama, no município de Orama, na fazenda. Nessa época lá, eu nem sei se lá ainda era município, se já era municipado lá, porque era uma currutelazinha de Orama. Sou natural de Diorama, Goiás. Como que foi a sua infância? A minha infância, eu não tive infância, Arthur. Minha infância, eu comecei a trabalhar e eu posso dizer que eu tinha 6 anos. Eu já era babá da minha irmã. Quando minha irmã nasceu, eu tinha 6 anos, eu tinha que cuidar dela para minha mãe poder trabalhar. E foi assim a minha infância. Eu lembro que uma vez que minha mãe estava lavando roupa para tia Antônia, aí na beira do rio, lá do Rio Claro, colocou ela lá debaixo de uma árvore, lá na areia, uma caminha, e vinha uma cobra, uma sucuri para comer ela, porque lá tinha umas catras. Catra que a gente fala é um buraco bem alto, igual uns 2, 3 metros de fundura. Fica junta muita água, então juntava muita cobra lá dentro. E a cobra ia comendo ela. Eu corri, chamei minha mãe ainda ficava brava, que não gostava que a gente gritasse ela. Até que eu consegui chegar na beirada lá e falar para ela correr, que a cobra ia comer a neném, o bicho ia comer a neném. Que ela chegou lá, a cobra já ia descendo a boca na cabeça da neném, ela puxou ela pelos pés, pelos paninhos dela, e a cobra sumiu lá dentro desse buraco. Então minha infância foi assim, eu não tinha infância, não tive infância, né? Nunca tive uma boneca quando na minha infância. E foi assim, trabalhando, desde os meus 6 anos. Com quantos anos a senhora começou a trabalhar, avó? Deu de 6 anos. Trabalhava, ajudava minha mãe a fazer farinha, lavar mandioca, descascar, torrar. Apanhava demais na cabeça, porque eu não gostava, era muita fumaça, eu chorava. Minha mãe levantava a gente muito cedo, era mais ou menos às 3 horas da manhã, 3h30, e aí ela não queria que fizesse barulho para não acordar o meu tio. E eu ficava fazendo birra, batia no forno para fazer barulho, ela vinha, pegava aquele rodo, que era um cabo de pau, e batia na minha cabeça para me parar e eu tornava a bater. Era assim que foi a minha infância. A gente ficava lá a semana inteira, às 2, 3 semanas fazendo farinha para vender, para comprar as coisas para comer e para comer também. Farinha, comia muita farinha com peixe, farinha com piqui, farinha com abóbora. Era assim, foi desse jeito. Ah, tá. E até que série você estudou na escola? Aí eu estudei até a 7ª série. Não estudei mais porque naquela época só estudava quem tinha dinheiro para pagar. Lá em Jaú-Paci só tinha até o curso de admissão, depois eles colocaram o ginásio lá, mas aí tinha que ser pago e eu ainda tentei pagar, trabalhava de doméstica, tentei pagar, mas não consegui, não dei conta e tive que parar. E foi assim. Meu desejo era estudar e formar, mas não tive a oportunidade que hoje o jovem tem, você tem, todos têm oportunidade, tem bolsa de escola, bolsa de estudo, só depende da vontade de estudar. E naquela época não tinha. Naquela época só tinha estudo para quem tinha din-din. Era só isso.
Então a senhora trabalhava de doméstica? Trabalhei de doméstica até dos meus 12 anos até os meus 17 anos. Aí, com 17 anos, um senhor ganhou lá em Jalpaci para ser prefeito, Oswaldo Vieira, e eu trabalhava de doméstica na casa dele. Ele foi e falou para mim: ó, Piedade, se eu for eleito, vou te dar um emprego. E quando ele foi eleito, aí ele me deu um emprego de professora rural. Eu tinha só 17 anos, mas o meu pai pegou e me municipou, eu fiz a minha identidade, meu pai assinou e eu fui dar aula. Foi a primeira aula que eu fui dar aula lá no Mutum, onde tem aquele menino lá no Jalpaci, que até hoje liga para mim e fala: tia Maria, foi o meu primeiro aluno, um dos meus primeiros alunos. Ah, tá. Com quantos anos a senhora se casou, vó? Eu casei com 19 anos. Aí eu vim, meu pai mudou para o lado de cá, município de Fazenda Nova, na Fazenda Bradesco. Aí precisava de uma professora lá na Fazenda Bradesco. E eu parei de dar aula lá para o lado de Jalpaci e vim dar aula na Bradesco. E aí eu conheci seu avô lá e casei. E agora uma última pergunta para a senhora. O que é a religião para a senhora? Uai, Arthur, a minha religião, vou te falar o que eu acho de religião. A minha religião é Deus, é Jesus. Porque o meu pastor é Jesus Cristo. Quando eu necessito de uma orientação na minha vida sobre Deus, porque Deus para mim é tudo. Tudo na minha vida, Deus, Jesus, é tudo para mim. Quando eu preciso de uma orientação, eu vou na Escritura e procuro ali aquilo que eu estou precisando, que eu estou necessitando. Por quê? Muitas vezes as pessoas lêem o Evangelho muito bonito para a gente, mas desvia as palavras, não, a gente vê que não está cumprindo. Então, Jesus disse assim: para você reconhecer o verdadeiro o verdadeiro profeta, aquele que profetiza o nome de Deus e não cumpre a palavra, se torna o anticristo, porque ele está profetizando, mas ele não está cumprindo. Então eu acho assim, a primeira coisa, a coisa que eu acho mais forte na religião, nos mandamentos de Jesus, é o amor. Porque muitas vezes você ora, mas se vai ver o seu próximo, seu irmão, qualquer coisa, você xinga, deseja o mal, tem o coração cheio de rancor, cheio de mágoa, deseja o mal para as pessoas. E não é isso. Jesus disse assim, que a falta de amor é o maior pecado das pessoas. Você pode pegar tudo que você tiver e doar aos pobres, mas se você não tiver amor, você não tem nada a ver com Deus. Você não tem nada a ver com a religião, com o ensinamento de Jesus. Porque Jesus, ele sempre disse assim: vinde a mim os mais necessitados, e eu aliviarei as dores. Aquele que estiver sentindo dor, estiver sentindo oprimido, pode ir que Jesus alivia suas dores, suas opressões, suas tristezas. Então é isso. Para mim, o meu verdadeiro pastor é Jesus. Eu procuro não fazer as coisas que maltratam o meu pastor, que maltratam o meu pai, que é Deus, porque o homem, ele sabe, está tudo escrito, tudo que você precisar, você pode procurar na Bíblia que está lá. Por exemplo, você quer construir uma casa.
uma casa segura para você morar. Lá na Bíblia está te explicando que você não pode construir uma casa num lugar que não tem segurança. Mas o homem, ele não consegue fazer as coisas do jeito que ensina, do jeito que Deus falou. O homem é curioso, o homem é teimoso, porque desde o começo do mundo, Deus fez um mundo, fez um paraíso. Aqui não existia pecado. Ele achou que deveria colocar uma pessoa, um ser aqui na terra, pôs o Adão. Aí ele achou que não estava correto, que precisava de colocar uma companheira. Colocou a Eva. Mas, porque eu acho assim, o povo fala assim, que a serpente iludiu a Eva para comer a fruta do pecado. Mas eu acho que a Eva pecou mais por causa da curiosidade. Muitas vezes as pessoas falam para a gente, pô, não experimenta disso porque isso é ruim. Aí você quer experimentar por curiosidade. Outra hora as pessoas te iludem. E às vezes outras pessoas dizem para você que não experimenta, não usa. E você usa de curiosidade. Então, quando a serpente disse para Eva que se ela comesse aquele fruto, ela ia ser sabedora de todas as coisas, ia saber de tudo, que ela estava sendo enganada, porque ela estava sendo enganada pelo Criador. E ela foi e comeu. Então é por isso que o homem sempre se dá mal, por causa da curiosidade dele. Porque se ela não fosse na curiosidade dela, ela não tinha. Quando ela viu que ela tinha pecado, ela foi e passou para Adão, que para ele comer também, para ele poder pecar também. Foi aonde ele pecou também. Então, a gente não pode ser curioso, não pode ser desobediente a Deus, e nem as pessoas, nem o pai, nem a mãe. Por quê? Até a Bíblia ensina nós aonde construir uma casa com segurança, o que fazer com muita segurança. E agora, espero que vocês entendeu. E no próximo vídeo eu posso contar mais coisas para você. E fica com Deus. Que Deus abençoe a todos, né? Abençoe o mundo com muita paz, com muito amor. E que sejamos todos abençoados. Eu quero gravar um vídeo falando da minha saúde, da minha vida, contando a minha vida, desde quando eu nasci, que eu sou uma pessoa abençoada pelo Senhor. E eu vou gravar contando. Fiquem com Deus. Dê o seu like nesse vídeo. Me ajuda aí, que eu quero contar a minha vida, porque eu fui diagnosticada com 2 nódulos no pulmão. Aí eu vou gravar, contar a minha vida, minha história de vida, desde o meu nascimento, porque eu quero que fique gravado. Porque hoje, se Deus me chamar, acho que eu não tenho muito o que reclamar, não, porque eu já tive muita glória na minha vida, muita, e tenho até hoje. E fique com Deus. Até outro dia, um abração a todos. Fique com Deus, todos os meus seguidores, e os que não são seguidores também, todos esses que verem esse vídeo, que Deus abençoe a sua vida, o proteja de todos os males. Amém.